Chama aqui o pastor, missionário André, tá? A esposa pode vir também, para conhecer, né? Nem todo mundo conhece. Glória a Deus. Adriane, acertei dessa vez? Tá? Missionário André, que Deus o chamou, usou o nosso pastor Samuel, acreditou na juventude, que eu estava dizendo. Nosso pastor acredita na juventude, acreditou na juventude do André, solteiro, noivou aqui, né? Foi solteiro para o Piauí, e lá no Piauí, Deus foi o abençoando, noivou aqui, veio aqui, buscar a Rebeca, na terra da bênção, e casou, e hoje está fazendo um grande trabalho, e ele vai ter, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, e eu o convidei para ser o ministrante dessa noite, no nome do Senhor Jesus, com a autorização do nosso pastor Samuel, nosso pastor Felipe, que tudo eu passo logo direto para o nosso chefe, e aí, o homem é de Deus. Então nós vamos ouvir nosso pastor e missionário André Moraes. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui. Por que eu estou com frio na barriga? Já preguei nesse altar, já dei testemunhos, mas nós temos uma responsabilidade muito grande de transmitir a palavra de Deus. Nós somos as 10 virgens que preparam a noiva. Cadê os pastores aqui nessa noite? Deus tem um vinho novo aqui nessa noite. Deus não põe vinho novo em odre velho. Então hoje Ele vai te renovar para poder lhe colocar o vinho. Ele não põe remendo novo em pano velho. Ele precisa fazer algo novo aqui nessa noite. São 109 anos de história. São 109 anos, caminhando para 110. E Deus está dizendo, a igreja não vai ser arrebatada sem os tecidos de linho fino. A igreja não vai ser arrebatada sem estar ornada, sem estar, aleluia, com perfume para se encontrar com o seu noivo. E os missionários têm essa incumbência de tecer o vestido da noiva. E é por isso que eu estou sentindo um frio aqui nessa noite. Mas eu vou pregar a palavra de Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Josué capítulo 21, versículo 43. Josué capítulo 21. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, como já foi dito. Eu fui solteiro para o campo em 2016. Mas depois de um ano e pouco, encontrei minha esposa e nós namoramos 1 ano e 5 meses. Noivamos aqui em cima. O pedido de namoro já foi um noivado. E depois de 1 ano e 5 meses nós casamos. Deus nos deu essa graça. Quero dizer para os jovens que vão para o campo missionário, Deus está preparando o melhor para a sua vida. Eu estou sentindo o cuidado de Deus aqui. Ele está cuidando de você. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus pais. Esse tema mexeu muito comigo porque fala missões, um chamado para a família. E quando eu fui para o campo missionário, a minha mãe sempre acreditou na minha chamada. Mas é muito difícil para uma mãe abrir mão do seu filho e solteiro para uma terra distante. E ela não confiou muito numa forma humana de mãe, mas ela está hoje no campo missionário juntamente com meu pai. Então, aqueles que acharem que não você está indo, mas tem algo diferente, eu quero dizer que se for de Deus, até os teus pais vão em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel Câmara, pastor Felipe que está aqui representando, pastora Rebeca, pastora Luana, essa família abençoada, que nesses quase 5 anos tem nos apoiado, tem
nos dado condições para nós estarmos naquele campo. Pastor Araújo, pastora Regiane, que Deus abençoe muito. Este é o 6º congresso que eu participo e estou muito feliz. E também quero agradecer a Deus pela vida desta igreja, que enviou missionários na década de 30. E o meu bisavô foi alcançado. A minha avó já nasceu no lar cristão da Assembleia de Deus. E o meu tio-avô, irmão da minha avó, foi um dos 14 primeiros missionários, pastor Meireles Barros. Eu quero aqui fazer menção do nome dele, pois é uma figura missionária na nossa família. Pastor Meireles Barros pastoreou 10 cidades do Piauí e foi pastor por 60 anos, hoje está com 84, jubilado, e evangelizou mais de 200 cidades no Piauí e no Maranhão, ganhando muitas almas para Jesus. Eu quero pedir uma salva de palmas para este homem de Deus, que já está jubilado, que está nos assistindo. E esta semana eu levei a ceia para ele, dei um abraço nele, disse que estaria aqui hoje. E eu quero fazer menção dele, dizer muito obrigado, pastor Meireles Barros. Queridos, sem mais delongas, eu quero ler o texto de Josué, capítulo 21, versículo 43. Se puder colocar o tempo aqui depois, aqui na tela, por favor. De sorte que deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuir e habitar nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara aos seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Glória a Deus. Tome seu assento. Jesus acabara de ressuscitar, apareceu aos discípulos, ele direcionou que ficassem em Jerusalém. Agora Jesus estava caminhando com 2 discípulos que caminhariam a mais de 100 quilômetros de Jerusalém até uma aldeia chamada Emaús. Quando agora os discípulos estão tristes, conversando entre si a respeito dos dias que Jesus padeceu, Jesus se aproxima deles e pergunta a eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês conversam entre si e estão muito tristes? Então aqueles homens perguntam se Jesus é um forasteiro e não sabe o que estava acontecendo em Jerusalém, que um homem poderoso em palavras e obras, operava milagres, maravilhas, morreu, e agora Jesus, aquele que havia morrido, também ressuscitou e o seu corpo não foi achado. Estes discípulos estão iniciando a sua viagem. Jesus está ao redor deles, está ao lado deles, e Jesus questiona a eles: ó homens nécios, não entendes aquilo que diz a Escritura a respeito deles? E a Bíblia diz que Jesus, começando a falar por Moisés, conta a respeito também de todos os profetas, o que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus começa a narrar sobre ele mesmo, e aqui eu quero levar você ao Antigo Testamento e falar sobre a mensagem de Josué para a igreja. A palavra Josué em hebraico fala que significa Javé é salvação. Em grego a palavra Josué significa Jesus, e a palavra Jesus em hebraico significa Josué. Josué é uma figura de Cristo que está levando o povo para a verdadeira terra. Então nós observamos que a vida de Josué, que a história de Josué é uma mensagem para nós a respeito de evangelismo, de discipulado e de missões. A Bíblia diz que Josué era conhecido por sua confiança em Deus e como homem cheio do Espírito Santo. Isso em Números capítulo 27, versículo 8. Em Lucas 4:18 diz que Jesus, entrando na sinagoga, ele pega o rolo que estava escrito no livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós temos aqui um paralelo histórico da história de Josué como um homem cheio do Espírito Santo, e Jesus iniciando seu ministério também cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Josué, na sua juventude, viveu muitas realidades amargas da escravidão do Egito. Josué, na sua juventude, pôde ter ouviu falar a respeito de Moisés quando matou um egípcio. Mas Josué, ele caminha com Moisés no deserto e vê as maravilhas de Deus no meio do seu povo. Nós também vemos aqui Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para tirar o povo do Egito, para tirar o povo do mundo. Josué era um servo fiel e companheiro de Moisés. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz que Josué subia ao monte para orar. Josué subia ao monte para orar junto com Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés, ele levava a tenda para orar, Josué ficava na porta da tenda, esperando a manifestação da glória de Deus. Jesus também era servo. Ele ouvia e interrogava os doutores. Ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ninguém pode aparecer na história por acaso. Todos aqueles que vão aparecer na história sempre vieram sucedendo alguém. Então eu quero declarar para você aqui nessa noite que você vai suceder a vida daquele que semeou a palavra na sua vida. É com você que Deus está contando para este tempo. A Bíblia fala então que Josué sucede Moisés e ele assume o comando. Josué capítulo 1, verso 1, o Senhor fala para Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, mas agora chegou a hora de você assumir a missão. E o Senhor direciona Josué para que ele possa ter bom ânimo, ter coragem para conduzir aquele povo à terra prometida. A Bíblia diz que Jesus sucedeu João Batista e continuou o propósito do Pai. Jesus podia temer a espada, Jesus podia temer a morte a qualquer hora pelos homens, mas ele sempre evitava o momento errado da sua morte. Então ele deveria esperar até Jerusalém, o dia da Páscoa, para morrer uma morte de cruz. Jesus sucede João Batista. Aleluia. Então não era a respeito de Josué, mas não era a respeito de Moisés, mas era a respeito de Deus na vida de Josué. Então o Senhor estava dizendo a Josué: Josué, vai, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não se trata, aleluia, dos que passaram, se trata da presença do Senhor na sua vida. Então se o Senhor está aqui hoje, Ele vai direcionar novos Josués para a sua obra. Josué tinha que manter a esperança de Canaã. Josué tinha que fortalecer o povo. A promessa é entrar em Canaã. A promessa é nós chegarmos na terra que Deus prometeu aos nossos pais. Jesus agora está dizendo aos discípulos: o céu é tomado à força. Se você não tiver coragem, você não entra na terra prometida. Se você não tiver ânimo, você não entra na terra da promessa. É muito fácil olhar e ver os missionários aqui em cima no telão testemunhando. Difícil é passar, difícil é começar, difícil é percorrer a história. Mas eu quero dizer, se Deus foi com Moisés, Ele vai ser contigo. Se Deus foi com Daniel Berg e com Nafingre, Ele vai ser com você. Aleluia. Josué tinha que conquistar a terra. Aleluia. A promessa do pai é entregar as nações ao filho. Ele disse ao filho: senta-me à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por escabelo dos teus pés. Calcula-se que desde o reconhecimento da terra pelos espias até a distribuição das terras se passaram 45 anos.
Eu não sei quanto tempo missionários vão se passar para conquistar a missionário Dorivan, Indonésia. Eu não sei quanto tempo vai se passar, missionário, aleluia, pastor Nascimento, glória a Deus. Não sei quanto tempo vai se passar para conquistar o Piauí. Mas Josué passou 45 anos. A Assembleia de Deus já tem 109. E o Brasil ainda tem tantas terras para se conquistar. E Deus está dizendo, não importa o tempo, importa a missão, importa o propósito, importa que você quer, importa que você vai, importa que você prega, importa que você está dando testemunho e que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Não olhe para trás, não olhe para o que você tem. Nada disso importa. Não olhe se você ainda não chegou. O importante é que você está devagar, mas está no caminho certo. Porque eu vi muita gente começar e não terminou, mas nessa noite Deus está dizendo para você, vá devagar, vá se arrastejando, vá, aleluia, se esforçando, mas continue, não pare. Josué, você tem uma missão. A nossa geração não pode ser como aqueles tigres nos zoológicos, tristes, cheios de tédios e sem entusiasmo. Que alguém quer tirar uma foto, mas não encontra uma expressão naquele tigre, que todo mundo foi para ver. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu quero avivar o chamado de Deus na tua vida. Eu quero avivar o teu coração para missões. Que você seja entusiasmado. Ele disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Estou pregando sobre Josué, mas eu estou lembrando de tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei no início, do dia que eu dobrei o joelho num quarto sozinho e disse, Pai, me ajuda a ganhar almas nessa cidade. Não é fácil. Você precisa ter bom ânimo, você precisa ter coragem. Teus pais não vão estar lá, teus amigos não vão estar lá. Eu estou falando isso com autoridade. Mas o importante é que você está lá. E você não está só. Os missionários sabem o que eu estou falando aqui. Você não está só. O Espírito Santo está lá do teu lado. Ele está dizendo, vai dar certo. Fui eu que tirei vocês com a mão forte do Egito. Deus não te tirou do mundo para passar vergonha. Eu amo tanto Jesus. Ele está aqui nessa noite. Eu amo tanto Jesus, porque Ele nunca me deixou só. Tem gente que tem medo de ir para o campo, porque pensa que vai passar fome. Deus está te levando para o lugar da promessa. Nunca faltou pão, nunca faltou água, nunca faltou o valor certo para pagar as contas. Se Deus foi com Moisés, levanta a tua mão. Ou você recebe essa palavra, ou você volta atrás hoje, ou você recebe esta palavra, ou você não vai para o campo, porque o campo separa os meninos dos homens. Deus está avivando o chamado hoje. Ou você crê que Deus está contigo, ou você não vai. Esse ano eu estou completando 14 anos que já prego a palavra de Deus. Eu comecei com 13 anos de idade. Sabe, quando você começa, você ouve alguns dizer assim, é mais um. Tem alguém que está se identificando com essa palavra, porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Daqui a pouco desiste. Jovens, adolescentes de 13 anos de idade que Deus trouxe aqui hoje. É hoje que Deus vai iniciar a obra nele na tua vida.
Eu fui batizado com o Espírito Santo no culto de treinamento. Para nós era treinamento, mas por Espírito Santo já era uma obra extraordinária. Ele disse: é hoje, não é culto oficial. Para vocês é treinamento, mas para mim o céu está aberto e eu vou batizar hoje. E o Espírito Santo batizou um grupo forte. Você tem que querer. Você não tem que perguntar o que as pessoas acham. Eu estou com minha universidade trancada. Fui para o sertão, fui para o Piauí solteiro. Porque você vai ter que matar os bois, Eliseu. Porque se Eliseu não mata os bois, toda vez que ele estivesse com Elias, ele ia ficar preocupado com os bois. Então você precisa matar os bois. Aquilo que impede o chamado de Deus na tua vida, você precisa sacrificar e dar aos pobres. Porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Um discípulo disse: eu vou com você, Jesus. Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Josué é um dos 12 espias em Números capítulo 13, verso 16. Jesus, como espia, sabe muito bem quem é o seu adversário, Satanás, e os demônios que oprimem nas terras de Gadara, nas terras de Jerusalém, nas terras de Betânia. As obras abomináveis de Jericó, a primeira cidade, a cidade central, a segunda maior cidade da terra de Canaã. As obras abomináveis dessa cidade eram idolatria, sacrifícios de criança, prostituição cultural a Baal, a Astarote, mulher de Baal, e toda a terra era espalhada com deuses chamados Baelins. Uma Sodoma e Gomorra em larga escala. E alguém olha assim: por que Deus pede para destruir Jericó por completo e não deixar nada? O povo de Israel era o juízo de Deus para Jericó. Não era sobre um Deus que não tinha amor, não era sobre um Deus que não tinha ética, não. Era sobre uma Jericó profana, era sobre uma Jericó que usava dos benefícios de Deus, mas não adorava a Deus. Ei, eu quero dizer, a terra é do Senhor, missionário. E aonde você colocar a planta dos teus pés, aleluia, os altares vão ser derrubados. Deus vai te dar vitória contra todos os teus inimigos. Jericó estava rigorosamente fechada. A terra que Deus pode te mandar pode ser uma janela 1040, pode ser um lugar esquecido, pode ser um lugar que ali só a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 30, que as muralhas pela fé caíram. E eu quero declarar a unção de Deus aqui nessa noite, aleluia. Jesus está te enviando para as muralhas, Jesus está te enviando para a terra da promessa, Jesus está te enviando para o lugar de Jericó. E as muralhas não vão resistir ao clamor da igreja. Paraíba, seja salva. Piauí, seja salvo. Indonésia, aleluia, Timor-Leste, cai as muralhas. Levanta a mão, vamos fazer um brado, vamos fazer um brado, vamos dar um grito de vitória, porque na oração da igreja as muralhas contra missões vão cair nesta noite. Esta é a mensagem de Josué para a igreja. Pastor Felipe, eu imagino Jesus falando para os discípulos de Emaús: sabe, as muralhas eram um impedimento na obra, mas elas caíram. Josué passou, Jesus passou. Quando ele conquista numa forte campanha militar, bem planejada, Josué, ele conquista Jericó, Ai, Betel, Siló, Siquém, Gibeão, Jerusalém, Hebron, Betseba e Dan. Quando você for enviado para uma cidade, ela só será a primeira, porque dali o Senhor vai espalhar a igreja, dali o Senhor vai espalhar os missionários, o fruto dará fruto, o nome do Senhor será glorificado. Já estou encerrando. Em Lucas 9, Jesus envia 12 discípulos para várias cidades. Vão, espiem a terra, dizem que é chegado o reino. No capítulo 10 de Lucas, Jesus envia 70 discípulos. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram curando, pregando, libertando, salvando. Eu quero declarar para você: Jericó espiritual vai ter que cair.
Nada vai resistir o propósito de Deus. Eu quero que você declare hoje, aleluia, que os pontos de droga na sua rua vão se fechar, os bares vão se fechar, o avivamento que teve na Inglaterra vai se repetir no Brasil, o avivamento em 1911 vai acontecer nos nossos dias. Fique de pé. Cuidado com a desobediência de Acã. Acã queria pegar um pouco dos despojos de Jericó. Ei, sobre o mundo não fica com nada. Mata a carne. Mata o que te impede. Por causa do pecado de Acã, eles perderam a guerra. E para concluir, Josué capítulo 13, verso 1. O Senhor percebe que Josué já está idoso. E ele diz para Josué: ainda falta muitíssima terra para ser conquistada. Muita terra. Jesus agora está subindo aos céus. Mas antes ele disse em Marcos capítulo 16, verso 15, para os discípulos: ainda tem muita terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. 500 anos depois, 45 só para Josué, 500 anos depois, Davi e Salomão ainda continuam conquistando terra. Porque a igreja não pode parar até os povos ser alcançados. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Do mesmo Espírito que me chamou naquele dia, do mesmo poder que me conduziu àquela cidade, eu quero interceder por a vida daqueles que vieram aqui nesta noite, que ouviram esta palavra. Desperta, Senhor, o propósito que o Senhor tem para esta vida. Toca neste jovem hoje. Levanta este jovem hoje, Senhor. Eu ouvirei falar nos próximos congressos que países da América Latina estão sendo sacudidos pela vida de jovens. Por que não, Senhor, adultos, casais que estão aqui e ainda estão dizendo: eu quero ir. Confirma hoje, o Espírito Santo está passando, está passando. Aleluia, 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 aleluia. Você pode bradar, você pode dizer, fazer um sinal para o céu: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, levante as suas mãos para o alto, aleluia, e ore ao Senhor, entregue a sua vida hoje, aleluia, abre o seu coração, Pai, enche, 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 batiza nessa noite, levanta missionários aqui nesta noite, e aqueles que já estão no campo, Pai, aviva, renova nesta noite, Senhor, derrama o vinho novo, aleluia, restaura, renova, dá uma palavra nova, dá uma revelação nova, dá uma direção nova, Senhor. A fé se escondia por trás da razão. Espírito Santo de Deus. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar, mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Ele está chamando. Por isso me sentia perto de morrer. Aleluia. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Faz o sinal para Deus te ver. Eis-me aqui, Senhor. Deixa minhas mãos. Como eu te amo, Jesus. Declare o seu amor por Ele. Ele só chama quem ama Ele. Aviva, Senhor, a tua obra. Olha o Senhor soprando, soprando, soprando. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Às vezes já me
Feche os teus olhos. Batiza, Espírito Santo. Batiza nessa noite. Batiza, Espírito Santo. Ainda há muita terra para ser alcançada. Receba os dons espirituais. Por trás da razão, Receba. o peso da tribulação me Receba. no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido. Eu sei que alguém foi tocado aqui. Vou mais chegar. Eu sei. Meu chamado é o que me faz viver. Por isso me senti aberto de morrer. Mas sou meu atitude. Preciso viver. Viver meu chamado. Deixar minha história ser toda. Receba, receba. Poder. Autoridade. Receba. Unção. As muralhas vão cair. Receba na galeria. Receba. É o Espírito Santo que chama. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que levanta. Sopra. Espírito Santo. Deus usa-me. Viver meu chamado, deixar minha história ser cada Deus para o homem perdido. Negar o meu Lá atrás. Deus está te vendo aí. Deus está te vendo aí. Receba. Deus vai te tirar dos bancos. Deus vai te tirar da plateia. É você que vai fazer. deixar minha Aleluia. ser cada de Deus para o homem perdido. Continue adorando ao Senhor essa noite. Aleluia. Deus te chama nesses últimos momentos para fazer a obra de Deus. Então nessa noite, adora aquele que te chamou. Aleluia. Deus tem um projeto na tua vida. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Bem forte em nome de Jesus. Quantos podem dizer mesmo com a máscara? Diga assim, glória a Deus. Diga aleluia. Oh, que bênção, irmãos. Nós ficaremos aqui a noite toda, mas nós temos que terminar. Mas amanhã em todas as igrejas, aqui no Templo Central e nas 560 igrejas,